E eu convoco o povo, eu convoco quem tem um tempo, quem quer aprender, quem quer estar aqui se alimentando da palavra, para estar aqui conosco domingo pela manhã. Eu creio que vai ser uma reunião futuramente de um maior número de quantidade de pessoas dessa igreja. Eu vou falar a verdade para os irmãos, eu me converti verdadeiramente, de fato, foi na escola dominical. Minha esposa sabe que foi uma luta para mim me afirmar no evangelho. Ela lutou ali uns 3 meses comigo, 4 meses. Porque eu ia para o culto dia da semana, eu ia para o culto e no domingo eu ia para o culto. Só que eu chegava no culto e assistia o culto. Eu assistia o culto e ia embora para minha casa. Chegava no domingo, mesma coisa. Eu ia para o culto à noite, assistia o culto. Eu ia lá na frente, recebia oração. Toda vez que o pastor chamava, oração para cura, eu ia. Oração para libertação, eu ia. Oração para... Todo tipo de oração eu ia na frente. Processo de libertação. Aí teve um dia que eu falei para minha esposa, eu falei, não, eu quero ir na escola dominical. Quando a gente começou a ir para a escola dominical, eu lembro que a gente estava estudando o livro de Daniel. Quando eu cheguei na escola dominical, foi um doutor, ele era médico, doutor Eliazar. Ele estava dando ali só para casais. Então era separado, não era tudo junto. E quando eu entrei naquela escola dominical, eu estava iniciando o estudo do livro de Daniel. Quando aquele doutor começou a falar do livro de Daniel, que era o livro que falava da profecia da volta de Cristo, da profecia do mundo vindouro, do reino vindouro. Aí eu comecei ali, falei, caramba, como que é isso? E comecei ali dizendo que ia ter um pacificador. Já está próximo, irmãos. O livro de Daniel está se cumprindo. Ia ter um pacificador que ia pacificar o mundo inteiro, e aquele ali seria o anticristo. E aquilo ali foi me despertando, e de lá, daquele dia em diante, todo domingo, pela manhã, eu estava na escola dominical, eu e minha esposa aprendendo ali o livro de Daniel, depois veio o livro, foi vindo o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, a gente foi aprendendo. Foi ali que eu me libertei, foi ali que eu aprendi, foi ali que a palavra verdadeiramente foi me alimentando e eu fui criando estrutura na igreja, estrutura espiritual para a minha vida, através da palavra. Então, o meu desejo, o desejo do meu coração, que eu peço a Deus, é que esse estudo de dia de domingo pela manhã, seja um estudo que venha colocar um maior número de pessoas na igreja. Porque quando a igreja de fato querer estudar a palavra, é a igreja de fato que vai ser o discípulo de Jesus. É a igreja de fato que vai ser alimentada para alimentar os outros. E de fato vai ser uma igreja que não vai ser enganada por ninguém. Não vai ser enganada por falsos pastores, falsos mestres. Não vai ser enganado, não vai se prostituir, porque o que está mais acontecendo é prostituição da palavra. Deus chama isso de prostituição. Aqueles que usam a palavra dele, a palavra fiel, para prostituir a palavra, para almejar algo. Eu falo para a igreja que hoje em dia tem muitos homens eloquentes, que falam muito bem. Tem muitos homens, mulheres que estudam ali o versículo e tira até água de dentro do versículo. Consegue esmiuçar tanto que tanto que eles vão esmiuçar ali uma mensagem que você vai sair daqui radiante. Mas, na prática daquela pessoa, a vida daquela pessoa com Deus, o testemunho daquela vida com Deus, o versículo vai te emocionar, a palavra vai até te emocionar.
Lance a rede, vai vir cheia de peixe. Jesus está no seu barco, vai contigo até o outro lado. Todos sabem que Jesus está no nosso barco. Mas quando o estudo da palavra verdadeiro, de fato, quando a pessoa estuda, ela nunca mais será enganada. Nunca mais ela será persuasiva por ninguém. Porque a palavra é a verdade. A palavra, a profecia vai se cumprir. A profecia da palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, nenhuma delas vai se perder. Toda profecia que está ali vai se cumprir na minha e na tua vida. Então, assim, o meu desejo é esse, que o estudo da palavra seja um estudo que a igreja venha crescer na graça e no conhecimento e na sabedoria, porque ninguém pode tirar isso de ninguém. Quando você conhece, ninguém pode tirar o seu conhecimento da palavra. Ninguém. Você vai guardar a palavra no seu coração. E como diz em Apocalipse 3, você pode estar até fraco, mas se você guardar a palavra e for fiel à palavra, eu guardarei a sua coroa, eu guardarei a vitória para a tua vida. Então, seja fiel à palavra de Deus. Aqui na nossa simplicidade, a gente tenta passar para as pessoas que a mensagem que tem que aparecer não é o mensageiro. O mensageiro sou eu, é o ministro, é quem vem aqui pregar. Esse é o mensageiro, mas quem tem que aparecer é a mensagem de Deus, não é o mensageiro. O mensageiro tem que ficar ali quase que nulo, para só a palavra sobressair. Hoje em dia é poucos que você vê homens de Deus que expõem a mensagem, que diminua ele para que cresça o Senhor. Então, meus irmãos, não se emociona com pessoas que falam muito bem, ou que é profeta, tem uma grande revelação. Revelação é muito bom, profecia é muito bom, eu amo, eu gosto muito. Oh, como eu amo, como na profecia. Então, quando a profecia vem para a nossa vida, e a gente recebe e se cumpre. Olha que maravilha. Como gostoso, você recebeu uma profecia, uma revelação, e aquilo aí se cumprir na sua vida. E você fala, verdadeiramente tem profeta nessa terra. Verdadeiramente Deus usa os profetas na terra. É muito maravilhoso a profecia, a revelação, mas a palavra de Deus, ela é a única que garante a profecia que se cumpre e que você não se perde. Porque tem profecia que vai vir para a tua vida e não vai ser de Deus. E às vezes você vai se frustrar com aquilo ali, com aquela profecia. E talvez aquilo ali vai até te desencaminhar do meio do evangelho. Porque você vai falar, o profeta falou, a profetisa falou, mas não estou vendo nada. Eu não estou vendo a mudança de nada. Então, quando é a palavra de Deus fala, é um manual para mim e para você. Escute, irmão, se eu não estou falando nada contra a profecia, porque eu adoro profecia, eu gosto de profecia. Eu gosto de revelação. Eu gosto de estar no meio de profeta. Eu gosto de andar com profetas. Mas a gente tem que estar ligado e ser mais maduro na fé. A gente tem que estar ligado para ter amadurecimento na fé. E como nós nos tornamos maduros na fé? Quando a gente conhece cada dia mais as Escrituras, o nosso manual de vida. Amém? Vamos estar orando, para daqui a pouco passar a palavra.
Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei que o Senhor, desde o seu levantar, Ele ouviu cada oração, cada lágrima que saiu dos seus olhos. A Bíblia diz que Deus nos abençoa até quando nós estamos dormindo. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, Ele está prosperando a nossa vida. No momento que você dorme, Deus está te abençoando. Talvez você neste dia de hoje não teve nem força para orar, só chorou. Meu Deus. Mas eu quero lhe falar nesta noite que cada lágrima que saiu dos seus olhos foi uma mensagem para Deus. Deus interpretou cada lágrima. Hoje pela manhã Deus falou comigo: meu filho, cada lágrima eu interpreto. Cada lágrima é uma mensagem para mim. Cada partículazinha que sai dos seus olhos se torna uma frase para mim. Talvez você entrou aqui e falando assim: eu não consegui orar hoje, mas eu chorei. Eu chorei. Mas o seu choro foi uma oração para Deus. O seu choro, cada lágrima que foi derramada, foi uma grande oração para Deus. Quando você chora, você está regando o seu coração seco. Nós temos que chorar no Espírito, chorar para Deus, como choro inexprimível para o Senhor. Porque quando você chora, você está regando o teu coração. Seu coração está fértil, está se amolecendo, para quando Deus falar contigo, você frutificar, você crescer. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, Espírito Santo, move as águas nesta noite, sopra dos quatro cantos, sopra com vida nesta noite. Venha nos encher, Espírito Santo. Intercede por nós, leva ao Pai nesta noite a nossa oração, o nosso clamor. Recebe nos céus, no teu trono, a nossa oração. E do teu trono, Senhor, dá o decreto, Senhor, assinado em nosso favor. O Senhor é juiz dos juízes, advogado dos advogados, médico dos médicos. Senhor, tem uma causa impossível. Senhor, assina com seu decreto aí a liberação nesta noite. Assina, Senhor. No mundo espiritual, Pai, eu já posso ver o Senhor, Pai, ouvindo a nossa oração. E o Senhor, Pai, é daí que o Senhor dará ordem. O Senhor dará ordem do céu, do trono para a terra. Acontece primeiro no céu, para acontecer aqui na terra. Pai, a minha fé nesta noite é que o Senhor traga a existência nesta noite, Senhor, como se fosse hoje o presente. Traga, Senhor, o futuro para o presente, meu Deus. Como o nosso pai Abraão falou: eu trago a existência como já fosse. Acelera, Senhor, o processo, Senhor, através da nossa oração, Pai. A nossa oração, Pai, como o rei Ezequias estava ali, ele recebeu uma palavra do profeta. O profeta Isaías falou: Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá.
O rei Ezequias colocou sua cara na parede e ele chorou, ele orou e ele falou: Senhor, eu fui reto aos teus olhos, o Senhor conhece o meu coração. O mesmo profeta que falou para o rei Ezequias que ele ia morrer, diz a palavra que o profeta estava no meio do pátio e o Senhor falou: volta lá e muda a sentença. Muda a sentença e fala que ele viverá. E acrescentou aquele rei. Eu quero lhe falar nesta noite, a sua oração muda a sua sentença. O seu coração em Deus muda a sua sentença. Os seus caminhos mudam a sua sentença. Os nossos caminhos mudam a nossa sentença. E o Senhor está falando nesta noite aqui. Coloque o teu coração nele. Coloque seus caminhos retos nele. E ore a ele, chore com ele. Porque ele já está preparando um caminho de vida, um caminho de bênção para mim, para a sua vida nesta noite. Esse é o momento da oração, é um momento que a igreja ora ao Senhor. É um momento que você sai daqui hoje e no seu dormir, amanhã no seu levantar, possa ter uma sentença abençoada para a tua vida. Deus é o governador, Deus é o rei, Deus é Senhor, Deus é soberano. Ele não perde o controle, meus irmãos. Ele não perde o controle. Deus não deixa escapar. Deus não deixa. Não. Ele tem um domínio na palma das mãos dele. Deus é onisciente, onipotente. Ele é o nosso Senhor. Mas para Ele ser o nosso Senhor, nós temos que ser filhos, servos. Nós temos que se entregar a Ele, ao nosso Senhor, porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Quem entrou aqui nesta noite precisando de uma cura, no lado da enfermidade, recebe a cura no nome de Jesus. Recebe a cura pelo Espírito Santo de Deus. Seja derramado na tua vida hoje, você possa sentir nesse momento o Espírito Santo no teu interior, queimando no teu interior como fogo, mas Ele está queimando para te curar nesta noite. Se for na sua vida emocional, recebe do Espírito Santo a cura emocional, a cura na alma. Recebe do Espírito Santo hoje no poder do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor opera milagres e maravilhas, porque Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Passar para a mensagem. Vamos ofertar ao Senhor antes de passar para a mensagem? Vamos ofertar na casa do Senhor. Pedir para o Isaac cantar um louvor enquanto a gente oferta. Oferta na casa do Senhor com alegria. É o Márcio? A Márcia já está indo? Vai na paz. O Senhor ama aquele que dá com alegria, irmão. Então é com alegria, não é quantidade, não é valor, é o que Deus colocar no teu coração.
Enquanto o irmão Isaac louva, a gente vai ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gente, eu amo esse louvor, então eu vou adorar ao Senhor com esse louvor. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo. Aleluia, Jesus. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a nossa vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, canta, igreja, vai. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos te exaltar, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui o presbítero Orlando Neves para estar ministrando a palavra. Aqui nós temos agendamento para os presbíteros, está ministrando a palavra de Deus. Eu creio que ele vai ser usado pelo Espírito Santo nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, boa noite, que a paz do Senhor esteja no coração dos que aqui estão presentes e daqueles que não puderam vir e daqueles que irão assistir a mensagem em momento oportuno, obviamente após o culto ou em dia oportuno. Eu queria agradecer ao Senhor em razão do que já foi cantado, em razão do que já foi lido, em razão do que já foi expresso, e eu tenho bons motivos para agradecer ao Senhor. Porque nós tivemos aqui um testemunho, e é o próprio testemunho do pastor Leandro. Ele se converteu indo à escola dominical. E o Senhor, ele também nos diz que, João capítulo 5, 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
palavra do Senhor. O Senhor não diz leia as Escrituras, Ele diz examinai as Escrituras. E por Ele dizer examinai, nós estamos ainda num avanço daquilo que seria apenas a leitura. E eu diria, é possível ler sem examinar? Sim, é possível. Existem pessoas que leem a Bíblia toda e dizem, olha, o ano passado eu consegui ler a Bíblia toda. Amém, coisa boa. Mas você examinou as Escrituras? Porque a palavra de Deus diz assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então nós precisamos examinar as Escrituras, é o que nós fazemos aqui no domingo de manhã, é o que nós vamos fazer agora. Queria convidar a todos a examinar as Escrituras, sobre um tema que eu selecionei aí ao longo da semana, do qual fui incumbido pelo pastor Leandro de trazer a mensagem. Veja que eu vou trazer a mensagem e não fabricar a mensagem. A mensagem não é minha, a palavra é de Deus. E nós vamos aqui sempre pregar a palavra de Deus e não a minha palavra. Como bem disse o pastor Leandro, não importa quem esteja aqui, importa que a palavra de Deus seja literalmente pregada como está escrito. E o tema que eu selecionei e que Deus falou ao meu coração, porque como digo, a palavra ela deve primeiramente falar ao coração de quem prega, para depois sim você entender o que Deus quer dizer naquilo que é preciso dizer. E a forma expositiva é a forma que eu escolho para dizer a palavra de Deus, porque ela é detalhista. Quando eu me converti, eu também não fui pela emoção. Eu nasci em berço católico, entrei pelo Espiritismo e hoje sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então veja que eu tive que andar sem conhecimento para que, após o conhecimento, e o que me chamou a atenção foi o batismo do meu primo, porque um homem está se batizando já adulto, e eu tive que estudar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu sempre soube que o batismo era como criança. Não, eu tenho que estudar isso. Por que meu primo se batizou em águas? E eu fiquei sem entender isso, fui buscar nas Escrituras, e aí começou o processo de conversão, porque a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente associa libertação com demônios, e é verdade também, mas não somente isso. A libertação, ela é do jugo que doutrinas, dogmas, filosofias e até religiões impõem às pessoas porque não conhecem as Escrituras. Então, por isso, devemos examinar as Escrituras. Mas vamos ao tema que eu selecionei. Eu vou falar sobre justificação e queremos responder essa pergunta: o que é que nos torna justos diante do Senhor? O que é que nos torna justos diante de um Deus que é juiz e será juiz, mas que, de alguma forma, ele diz assim, olha, não há culpa nenhuma sobre você. Então é preciso nós entendermos isso, porque nós iremos falar de salvação, nós iremos falar de algo que vai além do nosso entendimento material pelo nosso raciocínio, porque nós não conseguimos, dentro do nosso conceito de justiça, que está muito ligado à legalidade, né? Para quem estudou direito, enfim, está muito ligado àquilo que se coloca como certo. O que é ser justo diante de Deus? Obviamente, a palavra justo é atribuído algo dizendo assim, olha, você não tem culpa. Mas se eu não tenho culpa, e Deus é um Deus justo, então alguém deve ter levado a culpa. Porque eu estava condenado, eu era um réu condenado, eu era um réu sem solução, eu era um réu que não tinha justificação. Mas aí o próprio Deus, ele diz, você não tem culpa, porque a tua culpa foi transferida, né? E nós vamos buscar esse conhecimento, desse entendimento, o que é que nos torna justos diante do Senhor. Eu quero tentar, nesse tempo que me foi dado, dizer o que é a justiça de Deus, o que é justificação e ser justo perante Deus, como obtemos a justificação perante Deus. E a justiça de Deus, ela prevê condenação ao homem. Muitas pessoas têm medo de Deus, porque, nossa, um Deus
principalmente aqueles que são ateus, e como eu digo, eu tenho amigos ateus, dizem assim, como é que pode o seu Deus condenar as pessoas? Então nós vamos tentar responder isso pela palavra de Deus. Um juiz absolutamente justo e reto pode de alguma forma declarar justo um criminoso absolutamente culpado e condenado? Como pode isso? Um juiz justo, alguém teve que pagar o preço dessa liberdade. É natural que eu vá folheando aqui as minhas anotações, porque, como eu disse, a minha mensagem ela é expositiva. Então, a ideia de justiça humana, ela não é comparável ao Deus da justiça e muito menos à justiça de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes a aparência de justo não é justo perante Deus, nem a aparência de humilde e coisas assim. A humildade que é colocada perante Deus é o reconhecimento pelo seu poder e pela sua autoridade. O que nos torna justos perante o Senhor é a nossa fé em Cristo e pelo seu sangue derramado na cruz e na humanidade. Sim, mas como é que eu chego a essa conclusão? Pelo exame das Escrituras. E eu vou convidar os irmãos a abrirem o texto base que eu selecionei para isso. Está no livro de Romanos, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, nos versos 21 a 26. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Convido os irmãos a examinar as Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, e a tua palavra, Senhor, ela liberta. A tua palavra, Senhor, ela dá luz aos cegos. A tua palavra, Senhor, é que nós vamos examinar agora. Abra os nossos corações, os nossos entendimentos. Abra, Senhor, de modo que possamos entender o que é que nos torna justos diante de Ti. Obrigado, Senhor, por este momento em Teu santo e eterno nome. Amados, pela palavra de Deus nós vamos tentar entender o que é a fé, o que é a justiça de Deus e como ser justo perante Deus, a fim de que compreendamos o que é a justificação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos tentar entender isso, o que é a justificação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Algumas premissas devem ser trabalhadas antes de nós queremos entender esta passagem que eu li aqui. A fé em Jesus Cristo deve estar fundamentada na palavra, nas Escrituras, e também no coração daquele que crê. Não somos justos perante os olhos de Deus, porque houve a necessidade de Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não somos justos diante do Senhor. Nenhum homem na terra seria capaz de ser justo perante Deus. Pela ótica de Deus, não há um homem na face da terra que pudesse justificar a si próprio e justificar a muitos e justificar a humanidade. Jesus teve que vir da sua glória para que hoje todo aquele que crê seja justificado perante o Senhor. Agora eu queria chamar a atenção. Então o sacrifício não compete ao homem, mas sim aprove a Deus essa providência. Essa o quê? Propiciação. Então, as anotações que eu fiz aqui, que no texto base, lido por o
Paulo declara que Cristo morreu para pagar o nosso débito de pecado, a fim de que Deus pudesse justificar pecadores e ao mesmo tempo permanecer justo. Então veja que Jesus ele teve que pagar o preço do pecado da humanidade e ainda ser justo diante de Deus. Chamando a atenção aqui no texto, quando diz no verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação. Eu anotei aqui, o que é propiciação? Ato ou efeito de propiciar, propor, para obter perdão. Agora, me chama a atenção nesse verso o seguinte, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então veja que o próprio Deus propôs. O próprio Deus, como ele diz, olha, não tem solução, a solução eu mesmo darei. Não foi alguém que veio e deu uma solução. O homem, ele não poderia propor a Deus, olha Senhor, se o Senhor enviar o seu filho, o Senhor poderia nos salvar. Não houve essa negociação, não houve essa propiciação por parte do homem. O verso 24 diz, o verso 23, desculpe, o verso 25 diz, ao qual Deus propôs para a propiciação. Aí ele diz, por qual caminho? Pela fé. Mas a fé em quê? Aí ele diz, no seu sangue, para demonstrar o quê? A sua justiça. Então aonde está a justiça do Senhor? A justiça do Senhor não está em você, a justiça do Senhor não está em mim, a justiça do Senhor está pela fé. Aonde? No seu sangue? No meu sangue? Não, no sangue de Jesus. Quando se fala no seu sangue, é no sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o que diz o verso. Para demonstrar o quê? A sua justiça pela remissão dos pecados. Mas pela remissão dos pecados, desde quando? Desde Adão. Aí ele diz assim, mas se antes havia pecado e Jesus não tinha vindo, então... Mas aí a própria palavra diz, dantes cometidas sob a paciência de Deus, debaixo da paciência de Deus. Então, Deus amou o homem de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se todo aquele que nele crê não irá perecer e terá a vida eterna, certamente todo aquele que nele não crer sofrerá o contrário disso. É só fazer a inversão. Mas nós vamos adiante aqui na palavra do Senhor. O que é a justiça de Deus? Você diz assim, o que é a justiça de Deus? Deus é justo, mas o que é a justiça de Deus? Como nós já lemos aqui, estamos examinando as Escrituras, a palavra remissão, ela tem o sentido de resgatar, de libertar, de redimir, de retirar a culpa. Então Deus, ele não somente, Deus ele tem um controle de todas as coisas. Nós muitas vezes ficamos com essa historinha de que há luta do bem contra o mal. Não existe luta. O que existe é o poder de Deus, a autoridade de Deus, a decisão de Deus, a palavra de Deus, e o que Deus quiser será feito. E aquilo que está escrito será cumprido. E o Senhor cumprirá toda a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. E todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Sai da morte para a vida. E nós vamos ver isso adiante. Indo mais adiante na palavra, eu gostaria de dizer e explicar o que é a justiça de Deus. Então, há cerca de 680 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele profetizou acerca de Jesus, tá? E eu vou ler aqui para que nós observemos o que é a justiça de Deus. Essa é a primeira pergunta. Há cerca então de 2.700 anos atrás, o profeta chamado Isaías, ele profetizou acerca de Jesus Cristo, dizendo o seguinte... Isaías 53, versos de 1 a 12, né? Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 53, versos de 1 a 12. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca,
não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, o oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará muito satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Palavra do Senhor. Chamo a atenção no verso 11 para a palavra muitos. E o meu servo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. E o verso 12, que eu não li, mas está aqui: pelo que lhe darei do seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Veja que não são todos, muitos. E pelos transgressores intercedeu. Amém. Por que então a profecia do profeta Isaías utilizou-se da palavra muitos e não todos? Ora, Jesus não é salvador de todos. Jesus é salvador da humanidade, mas só justificará perante Deus os que nele crerem. Então a justificação está posta à humanidade. A justificação, a propiciação do Senhor está posta à humanidade. Mas ele justificará a muitos e não a todos, porque senão não haveria necessidade de crer. Mas todo aquele que nele crer será justificado perante o Senhor, e isso não vem de vós, isso vem do Senhor. A decisão é dele, a decisão não é minha, a decisão é minha por crer. Jesus é Salvador, sim, mas nem todos o recebem como Senhor. Vide aí as pessoas buscando doutrinas e buscando as coisas que acham boas para a sua alma. E a palavra do Senhor é muito clara. Nós estamos tratando de eternidade. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Nós não podemos brincar com as Escrituras. Nós não podemos tratar as Escrituras como algo assim: está escrito, mas eu não creio muito não. Eu não aceito essa parte não. Examine as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O Senhor tem misericórdia de nós, sim, o Senhor tem misericórdia. Segunda etapa do que eu quero responder: o que é justificação e ser justo perante Deus? E aí eu volto na palavra, porque senão vai ficar eu aqui querendo buscar resposta para isso. O que é justificação e ser justo perante Deus? Em Romanos, capítulo 8, verso 33. Livro de Romanos, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. Aí ele mesmo responde: é Deus quem os justifica.
Amados, nenhuma condenação há para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque todo o pecado já foi levado por Ele. Ele já justificou a muitos. Poxa, mas poderia ter justificado a todos, mas depende de você crer. Depende de você depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Deus nos justifica por meio da nossa fé em Cristo. A justificação, ela vem imediatamente após a fé salvífica. Eu já preguei sobre a fé salvífica, ou seja, aquela fé que salva. A fé salvífica é a fé que crê, que age, que reconhece em total confiança e dependência de Jesus Cristo, tendo-o como único Deus, recebendo-o não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Portanto, ser justo diante de Deus não é um atributo humano, e sim uma possibilidade proveniente da misericórdia de Deus, diante da redenção que só há em Jesus Cristo. Foi por isso que eu parei de seguir religião. Foi por isso que eu parei de ler livros, ainda que sejam bons para determinadas áreas do conhecimento humano, filosofias, doutrinas. Não estou tirando o mérito. Quero que todos leiam de tudo, mas examine as Escrituras. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com aquilo que não pertence ao Senhor, e mesmo aqueles que estão dentro de uma igreja dita evangélica, deve procurar conhecer as Escrituras, porque uma vez eu disse, o meu pastor é o Senhor Jesus. Ah, mas e se o seu pastor mandar você fazer isso? O meu pastor é o Senhor Jesus. O pastor da minha igreja, sim, eu devo a ele, né? Respeito, devo a ele consideração, mas se ele estiver alinhado com o Senhor Jesus, nós estaremos juntos. Se ele não estiver alinhado, eu estou alinhado com o Senhor Jesus. E assim devemos ser nós. Não crer em homens, crer no Senhor Jesus Cristo. A decisão de resgatar o homem não foi do homem, foi de Deus. O caminho para ser justificado é a fé total em Jesus Cristo. A fé, mas eu tenho fé, mas você precisa depender totalmente do Senhor. Porque muitos têm fé em muitas coisas, porém a fé que salva não é a fé em muitas coisas. A fé que salva é a fé em Jesus Cristo. Vamos ao outro item que eu quero tentar responder. Como obtemos a justificação perante Deus? Como é que então eu consigo? Como é que eu obtenho ser justificado perante o Senhor? A justificação chega até nós inteiramente de graça. Não há nada que você possa fazer para evitar que a salvação chegue a você, a não ser que você não creia. Ela não vem por causa dos nossos méritos. Ela não está disponível porque nós somos bons, ou porque nós somos inteligentes, ou porque nós temos teologia. E as pessoas que eu mais conheci, que conheciam a palavra de Deus, eram quase semi-analfabetas, lá no interior da Amazônia. Então, como obtemos a justificação perante Deus? Eu tentei responder isso aqui. Sermos bons, educados, calmos, compreensivos, gentis, amáveis, benevolentes, humildes, amigos, sinceros, com cultura geral avançada, doutores, caridosos, são bons atributos, obviamente. Mas nós não somos justificados perante Deus por esses atributos. Nós não somos justificados por sermos bons, ou por falarmos bem, ou por termos cultura. O que nos justifica é a fé em Jesus Cristo. E aí eu volto na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10, diz assim. Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí tem aqui na minha versão, entre parênteses, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Agora presta atenção no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, obra não salva. A obra, a tua fé sem obra é morta, mas ele diz aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. Como eu poderia atribuir a obras? E aí tem pessoas não cristãs que fazem obras maravilhosas, de ajuda, de apoio, de misericórdia. Parabéns, continuem fazendo. Mas não é isso que te justifica perante o Senhor. O que te justifica perante o Senhor é o sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus derramado. Jesus não foi o líder do cristianismo, Jesus é Deus. Jesus derramou seu sangue, ele estava sentado à destra de Deus Pai, sempre viveu eternamente, saiu da sua glória, veio à terra, foi humilhado, pisado, crucificado. Eu não posso atribuir salvação nem justificação perante o Senhor por algo bom que eu faço. A palavra de Deus não diz isso. Agora, ele fala das obras, sim. Ele fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Agora, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, nós temos hoje fé em Jesus Cristo, nós somos justificados perante Deus para as boas obras. Aí é que entram as obras. Aí é que diz que a fé sem obras é morta, porque nós temos uma fé que nos justifica perante Deus. Agora vamos trabalhar, e os frutos do Espírito serão manifestos naturalmente na minha e na sua vida, porque é assim que está escrito, e é assim que um cristão tem que se portar, para as boas obras. Ele fala aqui, as quais Deus preparou, as quais Deus antes preparou, para que andássemos nela. Então Deus nos justifica mediante a tua fé salvífica, é aquela fé que você reconhece a Jesus, para as boas obras. Aí entram as obras. Nós temos que trabalhar, ajudar o próximo, amar, porque a fé sem obras é morta, mas a fé sem obras é morta, mas as obras somente não justificam você perante Deus. Então nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Não há mérito nas obras. E é por causa da fé e não para substituir a salvação, que é mediante a fé. Então as obras não substituem a salvação e a justificação perante Deus. Porque isso iria contrariar o verso 7, eu até anotei aqui. Deixa eu voltar aqui, qual é o verso 7? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós temos um Deus extremamente misericordioso. Extremamente misericordioso. Vamos adiante. Ainda assim, amados, existirão pessoas, como eu já conheci, dizendo assim, mas eu sou um bom homem. Mas eu sempre fiz as coisas corretamente. Mas eu sou honesto. E deve continuar sendo honesto, fazendo as boas coisas. Mas entenda onde eu quero chegar? Não. Onde a Bíblia diz que a justificação não vem disso. Não vem disso. Então você que segue uma doutrina, ou seja lá o quê, examine as Escrituras, veja o que o Senhor Jesus disse, veja o que a palavra de Deus diz, para que você não seja levado por ventos de doutrina. E aí você viva uma vida inteira sendo uma pessoa boa, mas nunca reconheceu a Jesus na sua vida e a obra de Deus, né? Se pelas obras o homem fosse justificado perante Deus, Jesus e seu sacrifício seriam anátemas, não teriam sentido. Porque se eu justificasse então a minha justificação perante Deus, lembrando, Deus é um Deus 100% santo, Ele tem todo o poder, Ele não é 99,9 santo, Ele não tem 99,9 do poder. Deus é criador, Deus é eterno, Deus sempre existiu. Nós somos criação dEle, nós, porque Ele amou, é por isso que nós estamos aqui. Porque se Deus não tivesse nos amado, Ele poderia ter destruído a tudo e a todos. Ele é Criador. Não se pode entender a mente de Deus, a gente só pode entender a Deus naquilo que Ele se deixou revelar.
E aquilo que ele se deixou revelar está na palavra de Deus e também na criação. Deus se deixa revelar pela criação. Se nós fôssemos justificados pelas obras, o sacrifício de Jesus não teria sentido. O sacrifício de Jesus seria anátema, seria sem sentido. Estaríamos substituindo o sacrifício de Jesus pelas minhas obras, pelos meus feitos. Estaria substituindo o sacrifício de Jesus por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu sou, uma pessoa boa. E o item 1.4 que eu coloquei aqui, que é basicamente uma questão que muitos já me perguntaram: a justiça de Deus prevê condenação para o homem? Nossa, que Deus mau, o Deus de vocês, porque Ele prevê condenação. Então eu respondo com a palavra de Deus. João 3,16 e 36 são muito conhecidos, mas é preciso nós observarmos atentamente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versos 16 e 36, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 36. Presta atenção nisso. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Presta atenção. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. E eu coloquei entre parênteses aqui, eu que coloquei, justiça de Deus. Porque se Deus enviou Jesus e você rejeita, algo está errado com você, criação. Você é criação. Quem é você? Você é criação, você é finito. Tem um tal de coronavírus aí que, se pegar, muitos vão embora. Tem um tal de dengue, mosquito, que também muitos vão embora. Entende? Então quem é você? Quem é você para questionar o Senhor? Creia. A salvação, a justificação está disponível. Está disponível a todo aquele que crê. Fé implica numa atitude contrária à dúvida. E esta está intimamente ligada à confiança e à entrega. Eu nunca vi alguém entregar alguma coisa e ficar segurando. Aí você entrega e fica segurando. Você vai me entregar ou não vai? Não, é que eu queria... Não dá. Eu me converti assim. Eu me converti examinando as Escrituras. Eu tenho um raciocínio. Deus me deu um raciocínio. Eu não entro na onda de qualquer fala. Então, por esse raciocínio eu falei: Senhor, me ensina a Tua palavra. Senhor, eu quero te entender. E aí o Senhor me deu alguma coisa que eu pudesse entender. E aí eu entendi porque meu primo se batizou já sendo adulto. Eu não entendia. Mas é preciso examinar as Escrituras. Quem crê em Jesus, crê no Pai e no Espírito Santo. E passa da morte para a vida. Presta atenção. Deus se manifesta a todos. Ah, porque você... Não, Deus se manifesta a todos. Toda a humanidade tem conhecimento do Senhor. Aí se diz assim, toda a humanidade? Sim. Porque Deus criou a tudo. E quando eu falo que a glória de Deus, ela está sobre céus e terra, a glória de Deus está sobre céus e terra. Então, a fé, ela é algo que você precisa buscar. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A partir daí, nós não podemos mais sermos meninos na fé. É preciso que a cada culto, a cada vez que eu abrir a palavra do Senhor, eu procure entender o que foi que Deus quer dizer para a humanidade. Porque sim, Deus escreveu através de homens.
Deus escreveu através de 40 autores aproximadamente, num período de 1.600 anos, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro só, mas sim um conjunto aqui de 66 livros, escrita num período de 1.500, 1.600 anos, mas inspirada pelo Espírito Santo. Senhor, me ensina a tua palavra, Senhor, pois Ele deixou revelar a palavra para nós. Ele quer que você entenda a palavra dEle. Para isso nós estamos aqui no domingo de manhã, para estudar a palavra. Para isso eu estou aqui fazendo uma exposição da palavra e não mexendo só com o teu ânimo, né? Porque para isso existem talvez os psicólogos, os incentivadores. Eu entendo que Deus fala, a multiforme obra de Deus, ela é expressa de diversas maneiras. E não há uma maneira só, né? Então muitas vezes a pessoa fala de Jesus sem abrir a Bíblia. Você fala de Jesus só olhando para uma pessoa e fazendo o bem. Só que depois ela vai entender que aquela pessoa fez isso porque ela é cristã. Da mesma forma também o mau testemunho corrobora para que pessoas se afastem do Evangelho erroneamente. Você que se afastou por coisas que você viu, não faça isso não. Não faça isso. Sabe por quê? Porque homens erram, pessoas, infelizmente, pregam aquilo que não está escrito. Então você não se engane, examinai as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creia nisso. A fé salvífica, aquela que salva, né? É a fé que não é obra minha, porque quem trabalha o nosso espírito é o Senhor. Quem trabalha a tua conversão é o Espírito Santo de Deus. Então, veja que Deus, Ele opera na minha e na sua vida, e muitas vezes você aprende aqui e ali, e mais um pouco lá, mas sabe qual é a melhor forma de aprender? Leia as Escrituras, examine as Escrituras, porque Deus vai falar contigo. Então, já estou concluindo, e eu escrevi aqui Lógica da Fé e Salvação. São anotações minhas, né? Que diz aqui, eu escrevi assim, tá? Não é leitura, mas é o que eu escrevi. Se pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, os que creem são salvos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e estão justificados perante Deus, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? Portanto, os que não se lavarem nessas vestes, os que não aceitarem nesse sangue, os que não crerem, sobre eles permanece a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela não é como a do homem. Ah, mas isso foi injusto. Não. Hoje nós estamos aqui, olha aqui. Estamos aqui todos, ó, pregando, ouvindo a palavra. Bem-aventurados são vocês que ouvem a palavra do Senhor. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados, porque o Senhor, Ele quer que você se aproxime dEle. Se aproxime do Senhor, Ele se aproxima de você. É como uma lâmpada que você vai se afastando. Imaginemos que só tem uma lâmpada num lugar escuro. Quanto mais próximo da luz, mais você vê as suas imperfeições, mais você vê as suas falhas. Quanto mais longe da luz, mais trevas, menos você se enxerga, menos você enxerga o que está ao redor. O exemplo da luz é muito claro, o Senhor é a luz. Agora, Jesus nos fez para sermos a luz do mundo e sal da terra, pelo conhecimento das Escrituras e não por nós. E eu coloquei aqui, ó, Deus é juiz sim, mas é pai. Deus é juiz, mas é pai para todo aquele que nele crê. Olha que mudança, eu tinha um juiz sobre mim, agora eu tenho um pai que me justifica. Eu tenho um pai que, mediante a minha fé pelo sangue dele, eu estou justificado perante o Senhor. Creia nisso. Presta atenção agora para finalizar o último verso que eu vou ler aqui. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu João, capítulo 5, verso 24, disse Jesus: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, presta atenção se você não é salvo, se você tem dúvida da salvação,
Olha só, vê se você se enquadra aqui. Eu me enquadro aqui. Diz assim, ó: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus! Disse Jesus. Eu preciso ler novamente porque isso é maravilhoso. Verso 24, capítulo 5, verso 24, segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, glória a Deus, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Que dúvida eu tenho dessa minha salvação? Ah, porque eu errei ontem. Ah, porque... nossa, eu tenho que pedir perdão ao irmão, senão eu não vou ser salvo. Meu irmão, vai lá, peça perdão sim. Peça perdão sim. Mas saiba que você é salvo. Se você está enquadrado aqui, ó, você ouve a sua palavra? Sim. Você crê naquele que enviou? Sim. Então você tem a vida eterna. Então percebe que a vida eterna já lhe é dada pela sua fé em Jesus Cristo. Mas não porque você é bom, nem por causa das suas obras, porque o Senhor... Ele saiu de sua glória. Jesus é Deus. Ele saiu de sua glória, ele veio ao mundo, ele amou a humanidade de tal maneira. Ele amou a criação de tal maneira. Esse de tal maneira eu não consigo explicar, não dá para explicar. Já passou da morte para a vida. Então, amados, a mensagem que foi lida, ela é suficiente para que você se regozije, para que você se alegre, para que você não tenha temor na sua vida, diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante de coronavírus. A morte para nós é ganha. Ah, mas eu não quero morrer. Sim, também não. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos. Mas a morte, quando ela chegar, e chegará, nós só não iremos passar pela segunda morte. Mas a primeira, todos nós iremos passar. Todos nós. Todos nós. Local de boa maneira de meditar é num velório. Você olha lá, um dia eu vou estar ali. Glória a Deus. Mas o meu espírito já está justificado perante o Senhor, porque aquele que nele crê tem a vida eterna. Ora, mas é assim tão fácil? A santidade é outra questão do cristão. Ele deve andar e buscar andar e viver em santidade. Mas se de fato ele crê no coração, por isso que Deus, ele esquadrinha os corações. Deus não está te observando se você errou. Se você errou, peça perdão, porque quando você erra, você tem o sentimento do erro. Coisas que nós não tínhamos antes, quando andávamos nas trevas ou andávamos no mundo, nós não tínhamos o sentimento de erro. Hoje eu tenho. Quando eu erro, eu falo: rapaz, eu errei, eu não poderia ter dito isso. Já errei com os meus filhos. Já errei falando coisas que não deveria falar no momento de raiva. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o teu coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós possamos ter a certeza absoluta. Se temos alguém no nosso meio que não entendeu a mensagem, eu estou disponível para explicar novamente. Nem que eu fique explicando por uma, por duas, por três. Mas também é fácil ver aqui a gravação que está sendo feita e reprisar essas referências que eu dei. Quando eu andava em outros segmentos, né, eu não entendia a palavra de Deus. Depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, o Senhor falou. Eu cheguei à conclusão de que eu falei: olha, eu não mereço ser salvo, não. Como é que eu posso ser justificado diante de um Deus tão puro, tão santo? Como é que eu posso chegar diante do Senhor? Aí o Senhor diz assim: eu olho para você com uma lupa. A lupa que eu tenho é o sangue do meu Filho Jesus Cristo, que justifica a muitos e que é redentor dos pecados da humanidade. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. E eu queria fazer um convite a todo aquele que não quer perder a oportunidade. Onde você estiver, você, às vezes, mas eu não tenho gosto de aceitar Jesus. Não tem, você precisa entender o Evangelho. Dobre os seus joelhos, fale com Deus,
Deus não é um Deus que só ouve, Deus é um Deus que fala. Então, eu tenho um relacionamento com Deus, todos nós que creem no Senhor têm um relacionamento com Deus. E Deus, Ele basta que você seja sincero. O que Deus procura no seu coração é sinceridade. Seja sincero. Diga a Deus o que Ele já sabe. Diga a Deus o que Ele já sabe sobre você. Peça perdão e diga: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Mas eu te agradeço por essa palavra, onde Tu disseste que basta eu crer em Ti e eu já estarei justificado perante Ti. Ó Senhor, muito obrigado, porque minha vida se extinguirá. Minha vida irá acabar aqui. Quer eu queira, quer não. Os meus problemas terão fim. Seja lá quais foram os seus problemas, eles terão fim. Mas a eternidade é algo que o Senhor promete para todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê coragem e entendimento para que possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Que nós possamos estar dedicando tempo que nós não temos nunca, mas temos para muitas outras coisas, para o exame das Escrituras. Que o Senhor toque ao seu coração, que Ele fale ao seu coração. E quando tiver dúvida, pergunte: mas ele pode estar errado. Sim, então examine mais. O Senhor vai te explicar. O melhor aprendizado é o do Espírito Santo. Que Deus abençoe a nós todos. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra que tira uma tonelada nas nossas costas, né? É, né? Tira uma tonelada, eu sou salvo. Glória a Deus. Quem é salvo aqui? Glória a Deus. Aleluia, nós somos salvos. Essa alegria que nós temos que sair daqui nesta noite, a certeza da salvação. Isso aí é uma palavra que tira o nosso fardo, tira o peso das costas. Sairemos daqui leve, sabendo que o nosso Deus, Ele entregou o Filho dEle para nos salvar. E nós somos salvos, verdadeiramente nós somos salvos. Nós cremos em Jesus, e se nós cremos, nós fazemos as boas obras para dar bons frutos, para o Pai se alegrar conosco. Amém? Irmãos, quero passar uma mensagem. Domingo agora é Santa Ceia. Toda vez, segundo domingo no mês, é de praxe da nossa igreja, todo segundo domingo do mês, se a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento de comunhão dos irmãos e é um ato de memória, memorável de Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: toda vez que cearem, fazem memória de mim. A Santa Ceia nos ajuda tão forte na nossa vida, na parte espiritual, que você está fazendo uma comunhão na mesa, lembrando de Jesus, até que Ele venha. Então, aquele alimento ali que é o suco da uva, que representa o sangue, e o pão que representa o corpo de Cristo, ele é um alimento ali, humanamente é um pedaço de pão e um suco de uva, mas espiritualmente é um alimento muito forte para a nossa vida espiritual. Então, se você puder, tiver como estar conosco, domingo à noite, na Santa Ceia, vai ser um momento de comunhão, de alegria. Tá, irmãos? A igreja do Senhor é alegria, é gozo, é paz, é comunhão. Isso é a igreja do Senhor. Tá bom, irmãos? A nossa igreja é uma igreja alegre, feliz. Sabemos que tem um momento da pandemia, sabemos que tem que respeitar, tem que ter o protocolo.
né? Ontem eu fui numa igreja lá em Itaboraí, poxa, meu irmão, como é que tava lá, irmão? Ninguém usa máscara, irmão. Lá na Reta Velha. Ó, a igreja amarrotada, mas o povo tava lá adorando a Deus. Mas não estavam cumprindo o protocolo que tem que ser cumprido. Então, nada, o pastor lá não é culpado, não. Aqui em Niterói você vê que o pessoal está mais restrito, o pessoal está mais preocupado, o pessoal está mais dando importância ao protocolo. Então, por isso que muitas igrejas, nesse momento, nem estão superlotando, porque o protocolo tem que ser seguido. Então, nós estamos seguindo o protocolo, mas a minha alegria é de estar com os irmãos em comunhão com uma igreja cheia, alegre, feliz, saltitante, pulando, louvando, se abraçando quando chegar o momento certo, porque isso é comunhão. Né, maestro Elias? Isso é comunhão. O maestro até pediu para a gente comprar o kit, e a gente vai comprar esse kit, o kit aqui para botar no microfone, para botar nos instrumentos, por precaução. Né, esse kit aí é umas esponjas que a gente bota no microfone e a gente vai higienizar. O kit é com 8 esponjinhas, aí a gente vai trocar na hora que passar por outra pessoa, porque a pandemia está aí. A gente não pode esconder. Se é permissão de Deus, talvez, mas nós temos que estar sempre com atenção, porque se nós não dermos um bom testemunho aqui, como é que vai ser, né, irmão? Mas a igreja que eu fui ontem estava uma benção, irmão. A igreja estava fervorosa, né, Isaac? Fervorosa. Uma bênção do Senhor. O pastor que eu levei lá para ministrar lá, ele ficava assim de longe assim, ó, aí falava assim: pastor Leandro, deixa ninguém chegar perto de mim não, porque ele já tem uma certa idade, né? Aí o povo vinha de lá, ele: deixa chegar não, pastor, não deixa chegar aqui não, vamos entrar no carro, vamos embora. Eu falei: calma, pastor, calma. Aí depois eu entendi que ele me passou dentro do carro, realmente pela idade dele, e um problema que o filho dele tem, que não pode ser transmitido com essa doença, porque é muito perigoso. Então, irmãos, domingo, Santa Ceia, chame mais um, chame os amigos, vamos estar aqui fazendo essa comunhão memorável aqui, em memória de Cristo Jesus, vamos estar aqui participando do alimento, do corpo, do sangue de Cristo, até que Ele venha. Amém? Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, quem puder estar conosco, vai ter um café aqui preparado. Claudinha vai estar aí, Claudinha? Domingo de manhã? Não sabe, né? Mas vai estar preparado no café da manhã. Domingo teve um café da manhã aí maravilhoso. Bolo, pão, café. Vai ter um café da manhã aí, quem quiser chegar aí às 8, 8h30 para tomar um café da manhã. Futuramente vai ter almoço também. Não vou contar não, mas futuramente vai ter almoço também. Tá, irmãos? Vamos estar orando para a gente ir para a nossa casa, para estar retornando para os nossos lares, e que o Senhor, nesta noite, falou em nossos corações através da sua mensagem. Leve contigo essa mensagem, transmita essa mensagem para os outros, porque nós somos fonte, e como nós somos fonte, nós temos que jorrar, né? Nós temos que jorrar essa palavra. Então não guarda para você não, não guarda não. Se você vê aquela pessoa que está triste no cantinho, você fala com ela: está triste não, fica triste não. Só crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, que você vai ter uma vida de paz, uma vida de uma eternidade, vai ter salvação. Fica triste não, irmão. Nossa vida não é aqui não, nossa vida é na eternidade. Amém? Vamos estar de pé, vamos estar orando. Tem mais algum anúncio, Fernando? Tem mais algum anúncio? 5h30, 5h30 é oração, consagração de oração 5h30 dos irmãos aqui, os presbíteros estão vindo às 5h30 orar. Quem quiser também estar aqui em oração às 5h30, é muito bom. Também é um momento de oração de intimidade com o Senhor, tá bom, irmãos?
Mais para frente a gente dá um anúncio aí de Natal, de Ano Novo. Mais para frente a gente vai anunciando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento, Senhor. Um momento que ninguém pode tirar de nós. Um momento que separamos nesta noite para estar nos seus pés, Jesus, aprendendo a tua palavra, aprendendo mais de ti, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor, e tenho fé, Pai, que no momento que cada um de nós estarmos aqui, Senhor, dando esse tempo, doando esse tempo, ofertando esse tempo aqui nesta noite, Pai, o Senhor, meu Pai, no silêncio, no invisível, se movendo e trabalhando em nosso favor, Pai. Eu creio, Pai, que no momento que nós estarmos aqui, Pai, orando, recebendo a Tua palavra, o Senhor foi movendo as águas, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nós temos filhos, Pai, nós temos amigos, parentes, nós temos, Senhor, pessoas que são próximas de cada um de nós, Pai. Que elas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Como diz a Tua palavra, que não é por força nem por violência, mas é pela obra do Teu Espírito. Que Teu Espírito possa vir, Senhor, tocar, Senhor, nos nossos, Pai. Vai naquele que é rebelde, Senhor, aquele que é bem rebeldezinho, Pai. Vai lá. Toca lá, Espírito Santo. Toca lá. Toca e faz aquela transformação sobrenatural, Pai. Assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Toca, Senhor, naquele, Pai. Naquele, Senhor, naquela ovelha rebelde, Senhor. Naquela, Senhor, que está dando trabalho, Senhor. Toca nela, Pai. Toca, Espírito Santo, na maneira qual só o Senhor sabe tocar. E atrai, Senhor, para o Teu aprisco. Atrai, Senhor, para as Tuas mãos, Pai. É que eu te peço, Pai, nos leve para a nossa casa, Senhor, em segurança, Pai. Livra do homem perverso, do caluniador. Livra, Senhor, do homem sanguinário. Livra dos salteadores, Pai. Nos livra, Senhor, Pai, da maldade desse mundo, Pai. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, uma noite reparadora em Sua presença. Que possamos, Senhor, descansar, meu Pai, entregar a Ti a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, lançar sobre Ti, Senhor, colocar em Tuas mãos, Senhor, a nossa ansiedade, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. E que possamos ter amanhã uma sexta-feira, Pai, abençoada, uma sexta-feira, Senhor, direcionada por Ti, Pai. Em tudo que nós tocarmos as nossas mãos, Senhor, abençoado por Ti será, Pai. Senhor, nos dê sabedoria no dia de amanhã, Pai. Nos dê, Senhor, Pai, a paciência, Senhor, para, Senhor, conduzir o dia de amanhã, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, em família, em união, em alegria, em paz, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, que a Sua glória, o Seu amor seja bem visto, seja visto, Senhor, na nossa vida, Pai. Que possamos dar testemunho de homens e mulheres do Senhor, que a luz do Senhor seja sobre nós, Pai. Que possamos, Senhor, resplandecer luz, a nossa face possa ter a Sua luz, Senhor. Que por onde nós andarmos, possamos ser lâmpadas, que as pessoas possam enxergar a luz do Senhor na nossa vida, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, queremos glorificar o Teu nome, Pai. É que eu Te peço, Pai, em nome poderoso de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça e rica consolação do Espírito Santo, que o amor eterno de Jesus seja com todos nós, não só por hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.